O castigo dos impenitentes, pessoas que não demonstram arrependimento pelos seus erros. Quer ser do Senhor, mas não quer se arrepender. Abra ao Líbano as tuas portas, para que o fogo consuma os cedros, que é a guerra de Ezequiel 38 entre Israel e o Hezbolá. Gemeis, faias, porque os cedros caíram, porque os mais excelentes são destruídos. Gemei ao carvalho de Baçã, porque o bosque forte é derrubado. O que é de Deus de verdade está destruído. Eis voz de uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Deus levanta uma mulher que ensina a Bíblia, porque os pastores não conseguem ler a Bíblia. Voz de bramido dos filhos dos leões, porque foi destruído a soberba do Jordão. Esses pastores servem o Jordão, servem a terra de Israel. Eles levantam uma bandeira para Israel. Levantam uma bandeira falando, ai, judeu, Israel. Mas não presta para nada, nem eles e nem Israel. Assim diz o Senhor, meu Deus, apacenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam e as não têm por culpado, e cujos vendedores dizem, louvado seja o Senhor, porque eis enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas. Apacenta um povo que fala que textos na Bíblia é versículo isolado, que não precisa obedecer. Os pastores mantêm um povo pecador dentro da igreja e diz, louvado seja o Senhor, porque esse povo está me trazendo riqueza. Versículo 6, de Zacarias 11. Certamente não terei mais piedade dos moradores dessa terra, diz o Senhor. Mas eis que entregarei os homens, cada um na mão do seu companheiro, e na mão do seu rei. E eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da sua mão. Vai morrer. Se vier luta, morre. Porque o que está escrito em Daniel 12, 1 e 2 é só para quem é de verdade. Esses pastores e esse rebanho que eu estou tentando apacentar porque está tudo morto e vai morar no inferno, e eu apacentei as ovelhas da matança. Aí Jesus levanta a Tânia para apacentar e explicar a Bíblia para eles. As ovelhas da matança dos pastores que está enriquecendo com elas. As pobres ovelhas do rebanho, que está indo tudo para o inferno porque houve pastor. E tomei para mim 2 varas, e uma chamei suavidade, e a outra chamei laço, e apacentei as ovelhas. E destruí os 3 pastores no mês, porque se angustiou deles a minha alma, e também a sua alma teve fastio de mim. Esses 3 pastores está escrito lá em Daniel, a partir do capítulo 7 até o 12, fala da 4ª Babilônia. São pastores, são os carneiros. Olha lá, Deus matou 3 carneiros no comecinho da Babilônia, porque a alma de Deus se angustiou desses 3 pastores. Porque Deus me levantou para ler a Bíblia e ensinar. E eles se sentiram envergonhados porque não conseguem ler a Bíblia, porque não tem o Espírito de Deus suficiente para morar no céu. Tem só para manter a terra, mais ou menos. Porque é isso que Deus está fazendo, derramando o Espírito dele em todas as carnes. Para manter a terra mais ou menos, para que quem é de verdade de Deus não sofra. Porque imagina se Deus não derrama o Espírito dele nessas pragas que está dentro da igreja, que se diz que é a igreja. E eu disse, não vos apacentarei mais. Isso, esses pastores morreu há mais de 15 anos já. Esses 3 pastores, os 3 carneiros do livro de Daniel. E eu disse, não vos apacentarei mais. O que quer morrer, que morra.
E o que for destruído, que seja. E os que restarem, comam cada um a carne da sua companheira. Quem quiser ficar seguindo o pastor que fala que Bíblia é versículo isolado, que o Velho Testamento, as profecias que vai acontecer no fim do mundo, que Deus vai fazer lua de sangue, é coisa de Velho Testamento? Não é coisa de Novo Testamento? Que morra e vai para o inferno, igreja evangélica. E tomarei a minha vara suavidade e a quebrei, para destruir o meu concerto que tinha estabelecido com todos estes povos. Não sou mais suave. Goste quem quiser servir-me, diz o Senhor. Eu não sou mais suave. Você ouviu bem a palavra? E foi quebrada naquele dia, e conheceram assim os pobres do rebanho que me aguardavam. Tudo isso que está acontecendo, quem realmente aguarda a Deus, os pobres do rebanho, que isso era a palavra do Senhor, esses reconhecem que o Velho Testamento é de Deus, que o Novo Testamento é de Deus. Só os pobres. O resto é resto e vai para o inferno. O resto dos evangélicos vai para o inferno. E eu disse-lhes: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o. E pesaram-me o salário, 30 moedas de prata. Judas era pastor. Comigo, diz o Senhor Jesus. Ele era meu pastor. Judas me matou. E Judas pesou 30 moedas de prata. Daqui para frente vai existir muito Judas que me mata, que fala que é versículo isolado, que tira a minha palavra, que acha que eu sou um Deus louco, que escrevo coisas loucas e que não tenho um discernimento de fazer coisa certa dentro da Bíblia. Porque eu sou como vocês, pecador e falho, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor, pois, me disse: ajorra isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Judas pegou aquelas 30 moedas de prata, depois que me matou, levou até o oleiro, levou até o sacerdote e disse para o sacerdote: fica com essas 30 moedas de prata, porque eu matei Deus. E hoje, os pastores estão enriquecendo com as ovelhas e está matando Deus. Então quebrei a minha segunda vara, laço, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Eu não quero saber de evangélicos e não quero saber de judeu. Eu quero saber só as pobres dos rebanhos que me aguardam. Não gosto de evangélicos e não gosto de judeus. Eu gosto de quem obedece os meus mandamentos. Assim diz o Senhor. E o Senhor me disse: toma ainda para ti os instrumentos de um pastor insensato, porque eis que levantarei no futuro, depois de Judas, um pastor na terra, que não visitará as que estão perecendo, e não buscará a desgarrada, e não sarará a doente, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda, e lhe despedaçará as unhas. Eu vou falar para vocês o que aconteceu essa semana comigo, o que está acontecendo. Ai do pastor inútil que lá no futuro eu vou fazer, que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço. Tem algum pastor no Brasil que tem um braço com uma espada de Deus?
e sobre o seu olho direito. O seu braço completamente se secará. Tem alguém que tem um braço mirrado, secado no Brasil? Um pastor. Pois bem, lá em Apocalipse 17 tem 10 pastores. 3 morreu logo no começo, depois ficou um bando aí, o resto. E aí foi morrendo, porque Deus falou: quer morrer, morra. Até ficar Gog. Morreu Magog. Até ficar Gog. Deus falou: ainda Gog, que é pastor, não vai cuidar de vocês. E o seu olho direito completamente se secará. Eu quero falar uma coisa para você. Ou você presta atenção em Deus, ou você morre. Esquece os teus pastores. Porque Deus levantou uma pessoa para ler a Bíblia para você. Para de zombar. Para de rir. E para de brincar. Arrependa-te. Dobra o teu joelho no altar. Pede perdão. Para ver se o seu nome volta a ser escrito no livro da vida.